tecnologia aqui nos incomodando um pouquinho. A paz de Jesus em nossos corações, e vamos retomando então os nossos estudos, né? Os estudos que nós vínhamos fazendo a respeito da mediunidade. Tem alguém aqui que estava na palestra passada que eu fiz? Né? Então hoje, o que nós vamos fazer? Estou vendo que tem bastante gente que não levantou o dedo, né? Então muita gente não escutou. Eu vou fazer um pequeno resumo, tá, do que a gente falou na vez passada. Claro, né, não vai dar para repetir a palestra toda, mas vamos então fazer um pequeno resumo. Então, o que é o fenômeno mediúnico? Né? Nós sabemos, são os fenômenos de comunicação. Esses fenômenos estão na natureza desde sempre e, consequentemente, os médiuns também. Né? São fenômenos naturais, inerentes aos seres espirituais que somos, certo? Encontramos relatos, então, desses fenômenos em todas as civilizações antigas, né? Inclusive na Bíblia. Trouxemos várias partes da Bíblia, falamos, temos alguns exemplos, falamos de Jesus, né? Como que indicava a mediunidade. Então, esses fenômenos, eles eram conhecidos também desde sempre. Tais fenômenos, eles eram estimulados, né, dentro dos templos religiosos. E os médiuns, eles eram exaustivamente treinados, né? Ficavam anos das suas vidas dentro dos templos, treinando para a tarefa da mediunidade. Hoje a gente faz os cursos, né, na casa espírita, uma vez por semana, 2 horinhas, e às vezes a gente ainda reclama, né? Ai, que droga, isso me atrapalha, ai, o horário, né? Não, mas a gente ainda reclama, mas naquela época eram anos de treinamento, né? Era dedicação, realmente. E os médiuns eram muito respeitados e até mesmo idolatrados naquelas épocas antigas, né? Na maior parte dos casos, no entanto, a mediunidade ela vinha atrelada a um processo de dominação da população, né? Ou seja, aquele grupo de indivíduos era dominado pelaquele médium. O templo não era só um lugar de religião, mas era um lugar de política e de dominação. Então, imagina o médium, o poder que ele tinha, né? Essa mediunidade ela vinha muito conturbada e acabava acontecendo muita, vamos dizer assim, muita mistificação em função desse aspecto dominador e político que a religião possuía, né? Graças a Deus hoje a gente vê que isso já está um pouco mais, né, suave. Então a gente pode dizer assim que a mediunidade ela era usada de uma forma muito impura, né? E ela sempre estava misturada com muitas fantasias e muitas crendices, né? Via de regra, esse médium trabalhava com muitos efeitos especiais também, né? E aí nós podemos concluir, foi assim que nós chegamos no final da nossa outra palestra, concluindo que houve um grande divisor de águas. Houve um momento na humanidade em que a mediunidade deixou de ser usada dessa forma. Claro que a gente sabe que não totalmente, porque nós somos espíritos que estamos vindo, né, na evolução, e claro que a gente vai evoluindo devagar,
mas ela, pelo menos dessa forma assim, tão impura, tão grosseira, a mediunidade deixou de acontecer por um fato, né? Um grande marco, um grande divisor de águas, que foi Kardec. Kardec trouxe em 15 de janeiro de 1861 a público o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Tá? Essa obra é que marca, então, a mediunidade vista agora com novos olhos. A partir daí, a gente tem material sistematizado e pronto, organizado para a gente estudar sobre a mediunidade. E melhor ainda, completo. Né? Apresenta as leis da mediunidade, as bases, as diretrizes. Kardec era um grande professor, um grande cientista e sabia como ninguém fazer esse planejamento, fazer essa organização. E foi isso que Kardec fez, então, com o Livro dos Espíritos, que é um dos 5 livros básicos da doutrina espírita. Né? Que a cada um que almeja ser espírita, precisa conhecer pelo menos um pouquinho. Né? Então, assim, a partir dessa época, nós temos uma forma estruturada para estudar e entender a mediunidade. Apesar disso, hoje nós encontramos muita gente que ainda não sabe exatamente o que é a mediunidade. Né? E eu volto a repetir, a mediunidade, ela nada mais é do que uma lei natural, ou seja, uma lei da vida, uma lei de Deus, uma lei que permite que a gente se comunique. Ou seja, somos espíritos, não somos? Se a gente tem corpo ou não tem corpo, não importa, importa que a gente, como espírito, se comunica. Essa é a lei. Né? Claro que existem algumas condições para que isso aconteça, principalmente quando, né, existe essa diferença. Um espírito está no corpo, encarnado, e outro está sem o corpo. Né? Então, o médium, ele passa a ser visto como uma pessoa normal a partir de então. Né? Ele não é mais nenhum ser sobrenatural, nenhum ser especial escolhido por Deus. Né? Simplesmente é uma pessoa normal. Né? Uma pessoa que pode se colocar a trabalho do seu semelhante, se assim o desejar. Né? Também a partir desse momento, a partir de Kardec, a mediunidade ela passa a ser analisada pela ciência. Né? Como eu falei, Kardec era professor e era cientista. Ele era conhecido em Paris nos meios científicos. Né? E Kardec apresenta a doutrina espírita e apresenta a mediunidade nesses meios científicos. E a mediunidade passa a ser observada pelo crivo da razão. Né? Então, essa capa de sobrenatural, que era muito usada, principalmente, né, antes de Kardec, não tem mais desculpa para isso acontecer. Não é mais um fenômeno, né? Não, é um fenômeno natural. Isso eu vou frisar bastante, vou repetir daqui até o final da nossa fala, que é um fenômeno natural. Né? Então, assim, vamos ver um pouquinho como é que esse Livro dos Médiuns está organizado. Né? Kardec o dividiu em 2 partes. A primeira parte é intitulada Noções Preliminares e está dividida em 4 capítulos. Ora, noções preliminares, o que vocês acham que tem nessa primeira parte? O que é preliminar, o que é básico, o que vem primeiro. Né? Então, são noções para que a gente possa entender a segunda parte. Noções básicas, né, sobre esses fenômenos. E aí, essas noções vão também sendo apresentadas como perguntas.
E Kardec então vai respondendo: há espíritos? Né? O que entendeis por sobrenatural? Kardec vai aí então limpando e apresentando a base para que possa trazer na segunda parte do livro as questões mais detalhadas da mediunidade, mais práticas, vamos dizer assim. Né? Então Kardec também ainda nessa parte inicial ele fala sobre os materialistas, sobre os incrédulos, sobre os tipos de espíritas, né? E ele vai discorrendo sobre esses assuntos amplos que vão preparando o terreno. E ele fala sobre como o espiritismo está sendo visto ali no começo, logo, né, no seu início. Uns acham que é charlatanismo, outros que é loucura, que é alucinação, enfim. Kardec vai limpando essas situações, né, vai provando essas situações, que elas não são verdadeiras ou que são verdadeiras, como no caso de se há espíritos. Então ele vai fazendo essas comprovações e preparando o terreno para a segunda parte. Porém, antes da gente passar a segunda parte, eu vou ler para vocês algo que eu acho fundamental, né? E eu acho que merece ser lido. Eu prometo que é um pedacinho bem pequeno. Né? Eu tinha vontade de ler mais coisa, mas ler vocês sabem ler, né? Então eu não vou ler muito. Eu só vou ler um pedacinho que está no capítulo 3, tá? Então Kardec diz assim, ó: dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Tá? Então assim, ó, vem dando uma de bem chata, né? Dando uma de bem chatinha mesmo, né? Eu trouxe essa frase para vocês de Kardec, né? O espiritismo não é uma brincadeira. A mediunidade não é uma brincadeira, né? Se quisermos trilhar o caminho do espiritismo, do bem, da comunicação, temos que estudar, pois sem conhecimento fica o dobro de difícil, né? Não é impossível, porque se eu dissesse que só quem pode estudar que chegaria lá, eu estaria excluindo até uma pessoa que não sabe ler. Poxa, eu não sei ler, então não vou a lugar nenhum, vou ficar parado. Não, né? Mas é o dobro de difícil, gente. Porque se a gente estuda, às vezes já fica difícil da gente compreender. Imagina se a gente não estuda. Se a gente conhece, a gente erra. A gente conhece, a cada dia a gente erra e fala: meu Deus, Senhor, tem de piedade, eu conheço isso, eu já sei isso, mas eu continuo fazendo isso. Imagina quem não conhece, né? Então, gente, mãos à obra. Vamos estudar, vamos trabalhar, né? Os dois caminhos, né? É o estudo e a caridade. Em falando em trabalhar e caridade, voltamos nós para a mediunidade. E a segunda parte, então, desse livro dos médiuns, ou Guia dos Médiuns ou Evocadores, né? Essa segunda parte é a parte mais consistente, mais longa. Tem 32 capítulos. Então Kardec cobre um leque de informações. Não tem desculpa, né? Qualquer dúvida pode vir aqui que tem uma resposta. E essa segunda parte chama das manifestações espíritas, né? Kardec vai detalhar a mediunidade, começando pela ação dos espíritos sobre a matéria. Esse é o primeiro capítulo, então, dessa segunda parte, né? A ação dos espíritos sobre a matéria. E aí ele vai abrindo um leque, né? Um leque de ensinamentos, de recomendações, fala sobre os tipos de manifestação,
sobre os tipos de médium e, consequentemente, tipos de mediunidade, né? Que a gente sabe que tem aqueles que escrevem, aqueles que falam, né? Aqueles que pintam. E ele vai falando dos tipos de médium, dos tipos de mediunidade, da formação e do papel do médium, chega a falar até mesmo da obsessão, né? Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento tem resposta aqui, tá? Nós o que fizemos? Destacamos algumas questões que normalmente a gente escuta como dúvida, ou assim, como comentário. O pessoal faz aquele comentário azedo, né? Quando se fala em mediunidade, né? Então, recomeço falando sobre essas questões de dúvidas, dizendo que todos somos médiuns. E todos nós nos arrepiamos. Ah, eu não, nem vem, eu não. Todos somos médiuns. A mediunidade é inerente, faculdade inerente ao espírito. E aqui alguém não é espírito? Todos somos, né? Então, temos sim. O que tem então de diferente? Uns possuem essa faculdade leve. Normalmente nós nem percebemos que estamos nos comunicando, mas quer ver como estamos? Alguém aqui já não acordou assim, nossa, parece que hoje o dia não vai dar certo, estou assim com uma má impressão. Alguém já acordou aqui assim? E aí, não demora muito, vem uma notícia ruim, ou a pessoa vai sair para trabalhar, tropeça e cai. Falei, eu não falei? Por que isso? Porque nós já estávamos sendo preparados para aquilo, nós já tínhamos sido avisados daquilo, né? Muitas vezes, nós dizemos assim, tive uma ideia, que legal a minha ideia. Será que essa ideia é realmente nossa? Será que não nos sopraram essa ideia? Que do nada a gente aparece com aquela ideia maravilhosa, né? Quem poderá afirmar que sim ou que não? Né? Então, estamos rodeados por espíritos, estamos no meio deles, encarnados ou não. Quando estamos encarnados, nós não acabamos pegando informações, intuições, ideias com os nossos companheiros encarnados? E por que isso não acontece com os desencarnados? É claro que acontece, né? É igualzinho, só muda que a gente está com o corpo e eles estão sem o corpo. É a única diferença, né? Então, a gente se comunica com eles, sim, somos médiums, sim, claro que, né? Uns levezinhos, assim que a gente nem imagina, né? Eu costumo brincar, eu não vejo nada, eu não cheiro nada, eu não sinto nada, mas com certeza, provavelmente eu falo alguma coisa que nem é minha, né? Então, a gente muitas vezes não percebe, a gente só não quer dar o braço a torcer. No entanto, tem outros que são médiuns assim, ostensivos, né? Ou seja, a mediunidade ela é marcante, ela é forte e ela é evidente, né? Pessoas que parecem às vezes um pouco esquisitas, né? Quem não conhece nada de doutrina espírita, às vezes vê aquela pessoa que é médium e costuma dizer assim, nossa, essa pessoa dá tanto faniquito, né? Dá tanto... Não é que a pessoa dê faniquito, é que ela tem uma mediunidade muito forte e ainda não entendida, controlada, estudada, né? Então, com as nossas faculdades corpóreas, né, desse nosso corpo físico, nós nos movemos e nos comunicamos no mundo material, certo? Eu com a minha boca, eu falo, com meus olhos eu vejo, eu escuto e eu me comunico e troco, né, como eu tinha falado antes. Então, como é que acontece isso com relação às minhas faculdades espirituais? É com essas faculdades espirituais que eu me movo e me comunico com o mundo imaterial ou espiritual. Certo? E aí? Se nós temos essas faculdades espirituais,
pressupõe-se que também temos um organismo ou um corpo espiritual, ok? E aí, esse corpo espiritual, como é que ele é? Alguém já ouviu falar que a gente tem um corpo espiritual? Alguém já ouviu falar em perispírito? Ah, então, esse nosso perispírito, né, é que é o segredo, é que é o nosso corpo, o nosso organismo espiritual que possibilita então a comunicação com os nossos irmãos que também só possuem esse corpo, não possuem mais o denso, o material que todos podem ver, né? E como é que é formado esse nosso perispírito? Kardec vai explicar isso com detalhe. Eu vou falar rapidinho só para a gente ter a base, tá? Então, assim, como é que é formado esse nosso perispírito? Né? Com certeza vocês também já ouviram falar em algo chamado fluido cósmico universal, que é uma matéria elementar, uma matéria primitiva. E dessa matéria, que a tudo envolve, né? Envolve todos os mundos, envolve todo mundo, todo o globo, todo o orbe planetário, envolve a todas as coisas, e a todas as pessoas, e a todos os espíritos, certo? Essa matéria primitiva e elementar, ela origina tudo que é material. Tudo é permeado por essa matéria rarefeita, em muitos casos, né? Tudo no universo. E cada planeta tem o seu fluido cósmico especial. De acordo com a sua evolução, esse fluido cósmico ele é mais denso ou mais sutil, né? Nós não somos diferentes, somos permeados, envolvidos por esse elemento que é bastante sutil, mas ainda é matéria, né? É esse elemento que, quando nós perdemos o nosso corpo, é esse elemento que continua. Quando espíritos muito atrasados desencarnam, esse perispírito, ele vai tomando formas grotescas. Aí a gente escuta relatos, né, nos livros espíritas, de formas demoníacas, isso e aquilo. É como o próprio espírito se sente que o seu perispírito se forma, porque o perispírito, ele é plástico, ele é maleável, e ele toma qualquer forma, né? Ele assume qualquer forma. Então, quando a gente é muito atrasado e desencarna, a gente toma aquela forma que a gente idealiza que a gente seja. E aí a gente ouve as narrações nos livros, né, dos lugares muito horrorosos, né, com monstros. São irmãos nossos. E como foi lido no começo, nenhum deles vai permanecer assim para sempre, né? Há chegar o dia em que esses espíritos também estarão evoluídos e não mais terão aquela forma no seu perispírito. Espíritos evoluídos, um pouco evoluídos, eles vão tomando aquelas formas lindas, angelicais, que a gente também ouve relato, né? Então, dizem até que a gente pode, se a gente não precisa nem ser muito evoluído, mas que a gente pode, assim, um espírito mediano, ficar com a forma dessa última encarnação, mas naquele tempo que a gente mais se gostava, com aquela idade que a gente mais se gostava. Que bom, né? A gente vai poder remoçar, então morrer não é tão ruim. A gente vai poder até remoçar, escolher a forma que a gente quer ficar, né? E o que dá tudo isso, possibilidade a tudo isso, é o perispírito, né? E é o perispírito que dá a possibilidade dessas manifestações acontecerem, né? Quando o médium diz assim, eu tô vendo ali, olha o espírito assim, assim, assim. Ele não está vendo o espírito, ele está vendo o perispírito.
mediunidade, nós não vamos entrar em muitos detalhes por causa do nosso tempo, ela se funde, né? O perispírito do médium e do espírito. As nossas, vamos dizer que para aquele que fala, as nossas gargantas, o nosso aparelho fonador se permeia com o do espírito e a comunicação acontece. Não é sobrenatural, é apenas órgãos espirituais se ajustando, certo? A mediunidade não é essa coisa sobrenatural. A mediunidade, ela vem de Deus. Logo, ela não é sobrenatural nem ruim. Pelo contrário, ela é muito boa e muito útil. Porém, muitas vezes, ela é ruim, mas por culpa do uso que a gente dá a ela, né? Dos nossos abusos. E aí, abusos e abusos e abusos, né? Em maior ou menor grau. Ela é apenas uma faculdade, apenas um dom. Como quem tem o dom de cantar pode treinar a sua voz, a mediunidade, ela é um dom. E todos nós podemos treinar a nossa, né? Como a gente costuma dizer, desenvolver a mediunidade. Quando isso ocorre, né, a qualidade na comunicação com os nossos irmãos melhora muito, porque aí a gente sabe como agir, né? E por isso, nas casas espíritas, normalmente a gente encontra os cursos de médiuns, né? Onde a gente aprende sobre a mediunidade, aprende a usá-la com responsabilidade, né? E aprende sobretudo que ela, quando assumida, ela pode ser a nossa alavanca de evolução, ajudando aos nossos semelhantes, né? Quando temos essa mediunidade leve, ok. Quando temos aquela mediunidade ostensiva, pode ter certeza, assumimos algum compromisso lá na espiritualidade antes de encarnar. Compromisso de utilizarmos essa mediunidade, né, na força do bem. Mas ninguém é obrigado a usá-la. Eu posso chegar aqui com uma mediunidade ostensiva e recuar. Não quero essa missão. Né? Deus não vai nos obrigar. De qualquer forma, é necessário que a gente aprenda, conheça, saiba como utilizá-la ou não utilizá-la, no caso, se eu não quero, mas eu preciso fazer um curso, né? Me preparar até para bloquear aquela missão que eu tinha assumido, né? Pois a gente tem um livre-arbítrio, né? Então a gente realmente pode até recuar, contanto que fique claro que a gente está deixando a missão para depois, né? Mas podemos sim abdicar da missão. Uma outra questão que a gente escuta muito, né, é a questão da mediunidade versus loucura. Mas eu conheço uma pessoa, nossa, se meteu com essas coisas de mediunidade, ó, ficou doidinho. Quantas vezes a gente ouviu isso, né? Muitas. Se por acaso isso aconteceu, é porque a pessoa abusou da mediunidade, não soube usar a mediunidade. Em casos normais, em situações normais, isso é fruto de pura ignorância, né? E é a ignorância que causa problemas, não é a mediunidade, com certeza, né? A falta de conhecimento gera a má utilização da mediunidade. Então, o que gera problema é a ignorância, a falta de conhecimento, e não a mediunidade em si, né? Uma outra polêmica é a veracidade das comunicações. Quem aqui já não foi num centro? Olha, eu só vou lá naquele centro, porque lá só recebem Jesus.
Quem aqui já não ouviu isso? E a gente ainda é bobo e corre lá, né? Opa, vou lá também, né? Será que Jesus não tem uma palavrinha para mim, né? A gente acha que a gente é a gota do oceano, né? Nós somos o máximo, mas Jesus vai ter o trabalho de vir aqui no centro dar uma comunicaçãozinha para mim? Será, gente? Será que ele não tem mais nada importante para fazer do que cuidar do meu umbigo? Tem, né? Jesus, há 2000 anos atrás, a gente, né, imagina-se agora que nível de evolução que a gente está, imagina há 2000 anos atrás, onde que a gente estava, né? Se há 2000 anos atrás ele já veio com aquela evolução, com aquela missão, como é que ele vai vir agora dar recadinho no centro para nós? A missão dele é maior ainda. Ele não fracassou há 2000 anos. Há 2000 anos ele cumpriu a missão que tinha que cumprir. Ele não deixou para trás. Ele não ficou com medo de assumir a missão. Ele assumiu a missão. Ele realizou o que tinha que realizar. Imagina a luz desse Espírito. Imagina a tarefa que ele tem para fazer. Como disse uma amiga minha, né, de 8 anos, ela olha para o pai e diz: ai, pai, por favor. Né? É isso, né? Por favor, né? Vocês ainda estão acreditando nisso? Então, assim, ó, gente, não que seja impossível, porque para Deus nada é impossível. Mas a gente já sabe que há 2000 anos Jesus gastou um tempão intensificando, engrossando o seu perispírito para poder chegar até a Terra. Ele não vai vir no centro dar uma mensagenzinha para a gente, né? Então, cuidado. Kardec já dizia isso, ó. O Livro dos Espíritos tem 140 e poucos anos. Vamos botar 140, né, para não errar. Já tem aqui, ó, dizendo isso. Cuidado, cuidado. Não se iludam, né? E uma coisa importantíssima que a gente precisa prestar muita atenção nessas horas é com a qualidade do texto, né, e com as palavras que estão sendo utilizadas no texto. O papel aceita qualquer coisa. Eu posso assinar aqui dizendo lá, ó, eu sou Joana de Ângeles. Eu boto lá no papel, o papel não vai recusar. Certo? Então, cuidado, né? Isso é uma polêmica, né? E é uma coisa que a gente se ilude ainda. Os verdadeiros espíritas não caem mais nesse conto, né? Então, quase finalizando, né? Nós vamos reforçar a mediunidade, além de muito estudo, que irá exigir de nós dedicação e coragem. Dedicação, porque a partir do momento em que eu assumo a missão de ser médium, né, eu passo a abrir a minha porta, né, porta da minha mediunidade, da minha comunicação. Eu passo a me colocar, então, disponível para todos os tipos de espíritos, né? Eu preciso ter muita coragem. Não, a mediunidade não é, mais uma vez, como diz Kardec, uma brincadeira. E a gente então vai precisar realmente, é isso que eu quero, foi essa missão que eu assumi lá, eu vou assumir aqui na Terra. Às vezes talvez seja até melhor eu dizer, não, eu estou com medo, eu não estou preparado, eu posso recuar, eu posso esperar, né? Deus vai compreender. Agora, se eu assumir, eu preciso ter muita firmeza, muita dedicação, muita coragem e muita retidão de caráter. Porque qualquer deslize no meu caráter, nós estamos rodeados por todos os tipos de espíritos. E qualquer deslize no meu caráter, vai vir alguém para cobrar. Né? Principalmente aqueles médiuns que trabalham com as desobsessões. Né? Eles auxiliam muitos espíritos, muita gente, tanto encarnados quanto desencarnados. Porém, são muito cobrados. A retidão de caráter é fundamental. Né?
A única situação que nos garante vitória na tarefa mediúnica é a prática dessa tarefa com amor e com Jesus no coração. Se a gente não tiver Jesus no coração, não tiver amor, vontade, dedicação, coragem, retidão, estudo, tudo isso junto, e Jesus na frente de tudo isso, tomando conta, fica difícil. Então, você veio aqui para dizer isso pra gente, que é difícil? É. Eu vim para dizer que é difícil, mas que é lindo, que é uma missão linda, né? E que a gente precisa dessas criaturas que abram o seu coração a essa dedicação, né? Nós precisamos muito disso. O Espiritismo, ele não é só mediunidade, né? E o Espiritismo, ele não está preocupado em curar corpos, mas em curar almas. Quando as nossas almas estão saudáveis, quando nós estamos firmes em Deus, né? Nossos sentimentos são tão puros, a nossa gratidão atinge pontos elevados, né? E aí sim, nós estamos preparados para viver o que quer que seja. Qualquer provação ou qualquer missão que a gente tenha que passar, a gente está pronto quando a gente tem a alma saudável, né? O corpo pode estar doente, a alma não, nunca, né? Então, que os mentores possam nos ajudar a curar a nossa alma. Os mentores possam nos ajudar a, quem sabe, assumir a nossa mediunidade. Que a paz esteja com vocês. Obrigada. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado!